Quero convidar você para um tempo de reflexão, baseado aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 2 até o verso de número 9. Uma palavra para o seu coração, uma palavra sobre a paz em meio às maiores pressões da vida. O texto diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu digo, alegrem-se. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, eu digo, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O mais interessante é que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma por causa do Evangelho. Então a situação de Paulo, humanamente falando, ela não era confortável. Mas mesmo assim ele nos ensina, através dessa carta, como que nós podemos ter paz em meio às maiores pressões da vida. E ele nos orienta a tomar 5 decisões. Primeiro, viver na perspectiva da reconciliação. Ele fala de 2 irmãs, que é Evódia e Síntique, que havia, a Bíblia não diz a razão, mas havia uma discórdia entre elas, e Paulo diz, eu rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. O que isso significa? Uma das coisas que mais tira a paz do nosso coração são as nossas crises relacionais. Então a recomendação de Paulo é que para termos paz, nós precisamos viver na perspectiva da reconciliação. Talvez hoje mesmo você precisa se reconciliar com alguém da sua casa, um amigo do trabalho. Enfim, não permita que essas diferenças e divergências elas venham minar a sua paz e tirar o seu sono. A segunda recomendação de Paulo é vivermos além das circunstâncias. Então, ele preso em Roma, por 2 vezes nesse texto ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Nós somos muitas vezes condicionados às circunstâncias da nossa vida. Nós vivemos de acordo com as circunstâncias. E o que Paulo está recomendando é que nós precisamos viver acima das circunstâncias. O alegrai-vos sempre significa em qualquer circunstância da nossa vida. E a nossa alegria está seguramente no Senhor. Essa é a recomendação dele. A terceira forma de experimentarmos a paz em meio às maiores pressões da vida é vivendo uma vida equilibrada. Geralmente nós nos damos aos excessos, e os excessos é que trazem o estresse, a ansiedade, a depressão. Então ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então eu quero estimular você a ter uma vida moderada. Algumas pessoas comem demais, outras comem de menos. Algumas pessoas trabalham demais, outras trabalham de menos. Algumas pessoas se preocupam demais, outras não se preocupam com absolutamente nada. Então a recomendação de Paulo é que nós tenhamos uma vida equilibrada. A quarta forma de vivermos em paz as maiores pressões da vida é fazer uso da oração para aliviar as nossas tensões. Um dia alguém perguntou, pastor, qual que é o melhor remédio para a ansiedade? Eu disse, oração. Então Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração, súplica, com ações de graças. Então a oração é um instrumento poderoso para aliviar as nossas tensões, colocar diante de Deus o nosso fardo, o nosso medo, a nossa preocupação e a nossa ansiedade. E, finalmente, Paulo diz que para vivermos em paz, em meio às maiores pressões da vida, nós precisamos manter uma mente limpa e positiva.
Então ele termina dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o seu pensamento? Muitas vezes a nossa mente está sendo dominada por aquilo que é negativo, por aquilo que é destrutivo e muitas vezes por aquilo que é corrompido. Então, se queremos ter paz, precisamos ter uma mente limpa e positiva. E aí, finalmente, ele termina dizendo, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. É isso que eu espero para você, é isso que Deus tem para cada um de nós. Então, reflita sobre essas 5 coisas que são importantes para mantermos a paz em meio às maiores pressões da vida. Primeiro, vamos viver na perspectiva da reconciliação. Segundo, vamos viver Cristo além das circunstâncias. Terceiro, vamos ter uma vida equilibrada. Quarto, vamos fazer uso da oração para aliviar as nossas tensões. E quinto, vamos manter uma mente limpa e positiva. Deus abençoe sua vida, abençoe a sua semana. Eu aguardo você no próximo vídeo.